Será que em inglês você pode falar I need information about the homeworks? E quanto a Can I have two waters? Será que essas construções estão gramaticalmente corretas? Eu já te adianto que as duas formas estão gramaticalmente erradas. Quer saber o porquê? Fica aqui comigo que eu já te conto. Bem-vindos mais uma vez a Nova Tips. E no vídeo de hoje, eu, Léo Nova, trago um assunto que parece bobo, mas gera muita confusão. Saber quais substantivos são contáveis e quais são incontáveis. Mas para começar, vamos lá. O que é um substantivo? Substantivo pode ser um monte de coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, lugar, objeto, mas também pode ser coisas abstratas, como sentimentos, por exemplo. Em português, nós temos os substantivos próprios, que são aqueles que começam com a letra maiúscula, como o nome de uma pessoa, nome de algum lugar, de uma instituição, ou os substantivos comuns, que é o resto todo. Mas a dica aqui é para inglês, né? Não é para português. Isso foi só para dar uma introduzida no assunto e criar um contexto. Então, vamos voltar ao tópico: substantivos contáveis e incontáveis. Em inglês, countable e uncountable. Apesar de existirem algumas regrinhas, existe uma infinidade de exceção à regra. E você só vai ficar 100% familiarizado com tudo isso se você praticar bastante. Aliás, essa é a dica que eu dou aqui desde sempre, né? Não existe melhor forma de aprender sem ser se expondo ao inglês. Vamos começar pelos contáveis, os countables. Todos os substantivos que são contáveis, por definição, você pode contá-los. Uma bicicleta, 7 patinhos na lagoa, 2 olhos. Em português, esses substantivos contáveis também podem vir acompanhados dos artigos indefinidos. Lembra deles? Uma, uns, umas, um caderno, uma palavra, uma pessoa, uns minutos. E uns a gente usa para palavras no masculino e uma e umas para palavras no feminino, certo? Já em inglês, esses artigos indefinidos serão o a e o an. Mas a diferença entre eles não é como no português não, tá? Masculino e feminino. Se você ainda não souber bem a diferença entre o a e o an, não tem problema. Assiste aqui esse vídeo que eu te explico direitinho. Então, voltando. Um substantivo contável pode levar um artigo indefinido acompanhando ele. A ball, uma bola. An apple, uma maçã. A unicorn, um unicórnio. A shelf, uma prateleira. Como eu falei antes, todos os substantivos que são contáveis, por definição, você pode contá-los. One ball, two balls, three balls. One apple, two apples, three apples. One unicorn, two unicorns, three unicorns. Como você acabou de ver, os substantivos contáveis também se apresentam no plural, né? Bolas, maçãs, unicórnios, prateleiras. Como que a gente realmente identifica plural em inglês? Geralmente, eu disse geralmente, plural em inglês é representado pela terminação S ou ES. Ball, balls. Apple, apples. Unicorn, unicorns. Shelf, shelves. Claro que tem exceções, né? Sempre vai ter. Mas, via de regra, essa é uma boa forma de identificar o plural das palavras. Então vamos recapitular o que a gente aprendeu sobre os substantivos contáveis até agora? Substantivos contáveis podem vir acompanhados de artigos indefinidos. Uns cadernos, uma tarde de domingo. Você pode contá-los, uma igreja, 2 igrejas, 3 igrejas. E eles apresentam formas no plural. Casa, casas. Papel, papéis. Agora vamos dar uma olhadinha nos substantivos incontáveis. Primeiro, o que seria um substantivo incontável? Você sabe me dar algum exemplo? Que tal felicidade? Happiness. Você não tem uma felicidade, 2 felicidades. Isso não existe, certo? Em inglês é a mesma coisa. Happiness é um substantivo incontável. E geralmente vai funcionar para outras coisas abstratas, tá? Como, por exemplo, tristeza, conhecimento.
inteligência. Para tentar simplificar um pouco, eu dividi os substantivos incontáveis em algumas categorias. Mas assim, isso é só para facilitar o aprendizado inicial, ok? Existem muitas outras palavras e de repente outras categorias também. Isso que eu estou trazendo aqui foi o que eu consegui pensar para poder te dar uma ajudada e separar um pouco mais as palavras. Só um parênteses aqui rapidinho, tá? Eu não esqueci de ligar esses monitores aqui atrás, não. É que o computador está consertando, então vai ficar com a tela preta mesmo. Como essa parte dos incontáveis é um pouquinho mais complicada, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui para te explicar, beleza? E quais são esses grupos então, Nova? Bom, o primeiro deles é comida. Claro, eu jamais iria deixar de falar de comida, né? Comida e bebida tem uma série de substantivos que são incontáveis. Por exemplo, flour. Isso mesmo, a pronúncia de farinha é a mesma pronúncia de flor. A escrita é diferente, mas a pronúncia é exatamente a mesma. Flour. Você não vai contar uma farinha, duas farinhas, três farinhas. O que você pode contar é xícaras, quilos, pacotes, 1 quilo de farinha, 2 xícaras de farinha, uma medida de farinha. No inglês, não vai ser diferente. Vamos ver outros substantivos incontáveis na categoria de comida? Meat, carne. Você não pede 2 meats, você pede 2 pieces of meat. Butter, manteiga, mesma coisa. Uma colher de manteiga, a spoon of butter. Honey, mel. Não existe 3 honeys, você pode pedir 3 jars of honey, 3 spoons of honey. Water, como eu falei no início do vídeo, é errado falar Can I have 2 waters? Você vai ouvir sim muita gente falando isso. É ok falar desse jeito porque está implícito que são 2 copos de água. Mas na forma escrita tá errado, tá? Gramaticalmente falando, você tem que escrever 2 glasses of water. E o mesmo vai valer para o café, tá? 1 cup of coffee, 2 sips of coffee. Vamos para a próxima categoria? Carreiras. Física, arquitetura, fotografia, sociologia, enfim. Todas as carreiras que você puder imaginar, elas não são contáveis. Então, você não pode dizer I graduate in a history. Eu me formei em uma história. Não. Substantivos incontáveis não vão permitir plural e tampouco o uso do artigo indefinido, como nesse caso. Você fala, eu me formei em história, não em uma história, em 2 histórias, né? Não existe isso. I graduated in history. Outra categoria que segue o mesmo princípio é dos substantivos abstratos. Por exemplo, ajuda, ou happiness, como eu comentei antes. Mais um exemplo é information, informação, que eu comentei também no início do vídeo. Apesar de em português a gente poder falar eu só preciso de 2 informações suas, em inglês essa construção estaria errada. Você não pode falar I just need 2 informations from you. Nesse caso, você teria que dizer I need some information from you. Information é incontável em inglês e por isso não vai ter plural. Outra palavra que confunde muito porque é contável em português e é incontável em inglês é notícia, news. Em português você pode falar tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Mas em inglês você não fala I have 2 news for you. Você diz I have some news for you. News é incontável. Próxima categoria, tempo. Rain, que é chuva. Wind, que é vento. Snow, que é neve. Hail, granizo. Nenhuma dessas palavras você vai poder contar em inglês. Não existe caíram 4 neves essa manhã. Não, né? Ou tem 3 ventos fortes nessa direção. Mais uma vez, aqui você vai usar o some, alguns ou algumas, né, para falar sobre esses substantivos incontáveis. We had some snow in this morning. A gente teve alguma neve essa manhã. Outra categoria seria relacionada aos esportes. Eles também são incontáveis, né? Você não joga 2 futebols ou 3 basquetes. Você pode assistir a 3 partidas de basquete. Mas aí, o que você está contando é o número de partidas e não o basquete. Entendeu a diferença? Você fala, I play soccer. Você não vai falar, I play 2 soccers, 3 soccers. Né? Não funciona. Mais uma categoria, idiomas. Eles seguem exatamente a mesma ideia dos esportes. Você não diz, eu falo 3 franceses, 2 espanhóis, 4 portugueses. Não, né? Você vai dizer, eu falo francês,
Eu falo espanhol. I speak Portuguese. E a última categoria que eu separei, mas não menos importante, seria de coisas gerais. Ou seja, coisas que eu não consegui classificar, que eu não consegui agrupar. Eu agrupei nesse grupo final chamado coisas gerais. Por exemplo, dever de casa. Homework. Em inglês, você não vai usar essa palavra no plural, tá? Você não vai dizer I have 3 homeworks to do. O correto seria dizer I have homework to do. Ou I have some homework to do. Outras palavras que entram nessa categoria seriam equipment, equipamentos, furniture, móveis, gasoline, que é gasolina, né? Gas, cotton, por exemplo, que é algodão, e por aí vai, tem muita coisa. Tem muita palavra para você descobrir. E você só vai aprender mesmo, como eu falei, na prática, se expondo cada vez mais e mais. Tem mais uma coisa bem importante que eu preciso te falar com relação aos substantivos contáveis e incontáveis. Mas antes, aproveita esse break aqui para dar aquele like aqui no vídeo, que é muito importante para mim e não te custa absolutamente nada, né? Enquanto eu tô falando aqui, você vai lá, clicou, acabou, já tá curtido. Caso ainda não tenha se inscrito no canal, mesma coisa. Basta clicar no botão vermelho aqui embaixo, ou tá vendo essa logo aqui no cantinho? Clica nela, dá no mesmo, você pode se inscrever por ali. Leva menos de 3 segundos. O tempo que eu tô aqui enrolando é para você ir lá e fazer. Bom, e a dica que eu tenho para dar aqui é o seguinte: seja contável ou incontável, os substantivos podem vir acompanhados das palavras muito e pouco, né? Eu tenho muitas camisas, camisa é contável. Eu tenho muita fome, sempre, né? E fome é incontável. Mas como é que a gente fala muito em inglês? Much ou many. E como é que a gente fala pouco? Few ou little. E aí vem a dúvida. Quando é que você usa o many e quando é que você usa o much? Many a gente vai usar toda vez que a palavra for contável. E o much para quando a palavra for incontável. Você pode falar, nossa, ela tem muito dinheiro. E nesse caso aqui você falaria o quê? Wow, she has so much money. Ou você falaria, wow, she has so many money. Qual das duas formas estaria correta? Dinheiro é contável ou incontável? Você pode falar um dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros? Não, né? Então, dinheiro é incontável. Logo, o correto seria falar wow, she has so much money. Nossa, claro que eu posso contar meu dinheiro. Todo final de mês eu tô contando meu dinheiro para ver se eu consigo pagar as contas. Negativo, você está contando a quantidade de dinheiro, as notas, o valor em números das notas. Dinheiro é abstrato. Você pode ter 4 notas de 5 reais, mas você não vai poder dizer que tem 4 dinheiros. Você pode dizer que tem 500 reais, mas você não pode dizer que tem 500 dinheiros. Aliás, se esses 500 reais aí estiverem sobrando, lembra de mim aqui, beleza? Voltando, se o substantivo for incontável, usamos o much. There's too much milk in the fridge. Tem muito leite na geladeira. They gave us so much help. Eles nos deram muita ajuda. E se o substantivo for contável, usamos o many. There are so many students in the classroom. Tem muitos alunos na sala de aula. Ou outro exemplo, I saw many churches on my way home. Eu vi muitas igrejas no meu caminho para casa. Agora uma dica extra dentro da dica extra, tá? Tá na dúvida de qual usar? Bateu aquele pânico e você não sabe se é contável, se é incontável? Não tem problema. Você usa a lot of. Serve para ambos. There's a lot of milk in the fridge. They gave us a lot of help. There are a lot of students in the classroom. I saw a lot of churches on my way home. E quanto ao few e o little? Quando que usa um e quando que usa o outro? Few você vai usar para os contáveis. There are a few eggs in the fridge. Tem poucos ovos na geladeira. Just a few people showed up. Poucas pessoas apareceram. Já o little você vai usar para substantivos incontáveis. There's a little coffee left in the jar. Tem pouco café que sobrou na garrafa. You made a little progress recently. Você fez pouco progresso recentemente. E aí, gostou do vídeo de hoje? Deu para dar uma clareada em como identificar os substantivos contáveis e incontáveis? Então, dá uma olhada nesses vídeos aqui que eu separei para você. Eu tenho certeza que tu vai se amarrar. E a gente se vê lá, tá? Até breve!